Eu acho assim, o que falando, né? O Libertadores é uma competição que você tem que aprender a jogar, né? E eu vi muita coisa até de próprios corintianos falando que o Corinthians não sabe jogar essa competição direito ainda, né? E esse negócio, se você não leva o negócio muito a sério, entender que vai ter catimba, vai ser jogo físico, e os caras entregam a vida ali. Porque, pô, o Barcelona, né, contra o Corinthians, esse jogo de volta mostrou que eles não tem. Tecnicamente, o Corinthians é muito melhor do que esse Barcelona. Só que tanto no jogo contra o. E eles tiveram um aviso, né? Que o jogo contra o tal do. Universidade Central, não é isso? Um time muito fraco e o Corinthians tem dificuldade contra esse time, sabe? Então, assim, o que eu vi também muitos corintianos falando é que a postura do Corinthians foi lamentável, né? Dos jogadores ali encarando esses jogos. E aí, pô, aí é eliminado pelo Barcelona e vai ganhando o Palmeiras no Allianz na outra semana. Uma coisa meio doida. Mas os jogos são diferentes. E eu não acho, cara, toda vez que a gente que o time brasileiro perde é porque faltou vontade. Porque faltou postura, porque faltou dedicação, não é isso. Faltou alguma coisa, velho. Não, pode ter faltado qualidade tática. Sim. Você vai jogar contra o Barcelona de Guayaquil, sabe que tem um time adversário, que tem uma torcida que vai lotar o estádio, que taticamente é um time forte, é um time organizado, que vai jogar no seu erro. Aí você tem um planejamento tático errado do Ramon Dias, que foi com 3 zagueiros, e foi com 3 zagueiros justamente dizendo que ele sabe jogar Libertadores, e o Ramon Dias foi campeão de Libertadores numa outra etapa da carreira dele. Ele era muito mais jovem. Mas ele não é por não saber jogar Libertadores o Ramon Dias. Você pode discutir outras coisas do momento de carreira do Ramon. Eu tava vendo uma coisa de tática que ele estava falando, batendo no 3 zagueiros, só que os 3 gols que ele toma, no segundo tempo, ele tirou 3 zagueiros. Sim. Então, o 3 Não, zagueiros... mas o primeiro gol não, né? O primeiro gol foi no primeiro tempo. Não, que foi o pênalti que ele abre, mas, tipo assim, os gols de bola rolando mesmo, trabalhados, não foi nenhum com 3 zagueiros. Por mais que tenha a falha do Tchorca sofre o pênalti. Então, tipo assim, é muito fácil também. A gente é um pouco engenheiro de obra pronta em determinados momentos sobre isso. Mas, claramente, também, eu acho que tem um pouco e aí eu acho que eu acho que pesa muito isso. Jogadores que já jogaram a competição outras vezes, sabe? Eu acho que não só pela confiança, mas por saber lidar. Não porque os caras não são experientes. Não, o Memphis jogou, um monte de competição. O Félix Torres jogou. Exatamente. O Garro já jogou na Argentina, sabe como é que é os adversários, principalmente. Mas eu falo assim, de uma maneira geral, coletiva, eu acho que isso também pesa de alguma maneira, cara. 3-0 na fase eliminatória da Libertadores é mortal. Claro. É mortal. O Corinthians não conseguiu entender que a Libertadores tinha começado. Não, ele não podia jogar. Não deu tempo. Ele tomou 2 gols, as pessoas depois as mesmas pessoas que disseram que o Corinthians tinha vida mole no começo, porque deu muita sorte no sorteio, são as mesmas que depois, quando você fala, porque o Corinthians, segundo jogo, ele jogou bem. Sim. Não jogou uma partida exuberante, abusou de cruzamento, teve erro tático também, mas jogou uma boa partida. O problema do Corinthians foi jogar muito mal em Guayaquil, especialmente 4 minutos. O Corinthians jogou mal 90 minutos em Guayaquil. Foi suficiente. Mas ele tomou 2 gols aos 35 e 39 do segundo tempo. Se você volta de lá com 1-0... E teve aquela bola do Garro que ele poderia ter abrido o placar no início do jogo. Ele não deu o passe pro Yuri No Alberto. começo. Exatamente. E aí, esse ano você acha que. Porque assim, nos últimos 6 Libertadores, o Brasil ganhou? Foi isso? 6. Desde 2019, né? 20, Começou 22, 23, 24. A gente não é favorito esse ano? Depende de uma série de coisas. Por exemplo... Não se enfrentarem. Não, eu não acho... Assim, eu sempre... A Conmebol vai olhar com mais hostilidade pro Brasil pela questão do racismo. Não só isso, mas os outros clubes estão fazendo movimento contra o Brasil. Não, a história do Uruguai falar, querer comparar a questão das agressões, dos crimes que foram cometidos na Barra da Tijuca, com quebras de quiosque, comparar com o racismo, é desonesto intelectualmente. Desonesto intelectualmente porque se eu for para Montevidéu riscar um fósforo e jogar num posto de gasolina, e o posto de gasolina explodir, vai acontecer o que comigo? Vai ser preso. Claro. Você vai morrer isso. Se eu for no Mercado del Puerto, em Montevidéu, pegar um taco de beisebol e sair quebrando todos os quiosques, todos os restaurantes do Mercado del Puerto, eu vou ser preso. O que foi que aconteceu na Barra da Tijuca? Foi isso, eles quebraram o quiosque. Eles quebraram tudo e foram presos. Então, assim, cara, se você... Tem a ver com futebol. Não tem nada a ver e não tem nada a ver com o crime do racismo. São coisas completamente diferentes. Não sejamos desonestos intelectualmente. Vamos conversar de uma maneira inteligente? Vamos, então beleza. A Conmebol, ela não vai roubar ninguém. Não vai roubar ninguém. Mas na hora de um julgamento de um cartão vermelho, são 2 jogos de suspensão ou é um jogo de suspensão?
Na dúvida, são 2. Perfeito. E olha, olhando do ponto de vista do futebol, do jogo, e eu e o PVC a gente conversa bastante sobre isso, para fazer um exercício rápido aqui. Não vamos voltar muito. Você perguntou de favoritismo da Libertadores América. Sim. Naturalmente que o torcedor vai dizer, o Flamengo é um favorito. Então cite outro, brasileiro. O Palmeiras. Menos votos para o São Paulo. Tá certo? Naturalmente é isso. Temos um atual campeão também. Exatamente. Só pra deixar claro, né? Botafogo, que é uma incógnita para a sim. competição. Aí você volta um pouquinho no tempo. Não muito. Ano passado, o São Paulo teve os jogos eliminatórios com o campeão, Sim. o Botafogo. Quase ganhou. E foi eliminado aqui, naquele negócio de pênaltis e tudo mais. Se ele passa pelo Botafogo, a coisa muda de E figura. deu 2 lances que a galera pegou no pé do Caleri, Caleri, que poderia ter resolvido. Vamos um pouco mais distante, o time do Flamengo. Sim. O Botafogo meteu 5 no Peñarol, Sim. lá no Newton Santos, no Rio. E o Flamengo? Então perdeu. Perdeu. Né? É difícil demais. Em outra competição, o Fluminense passou passeando pelo Olímpia. E o Flamengo? Perdeu. Perdeu para o Olímpia. Então, tem essas questões, quando a gente discute favoritismo, não é a bola 7. Não é a coisa certa. Olha, então, este ano, quem está jogando bem é o Flamengo, é o Palmeiras. Tem uma série de questões. Inclusive, o próprio sorteio. O momento também. Exato. A gente falou muitas isso. questões. O Dava ficou pegando. A gente pegou no meu pé pra caramba, porque na final da Copa do Brasil, trocou o treinador. E o Flamengo ganhou do Atlético na final. Cara, talvez se não tivesse trocado, o resultado poderia ser outro. E, tipo assim, o momento que eu falo, principalmente de datas, ele é muito cruel em determinados momentos pra alguns e pra outros não. Um exemplo claro agora. Esse ano a gente tem Super Mundial. Cara, a gente não sabe como é que os times vão voltar Vai disso atrapalhar. com o calendário ou não. Vai atrapalhar. E aí, mentalmente, porra, às vezes você tava favorito pra ganhar de um time lá e você perdeu, você pode voltar e desabar. Não. Então e não isso é é muito só difícil, isso. né? Você vai voltar. Cansado também, fora, Também, né? também. Você vê como tudo foi desmontado. No ano passado, a CBF definiu o calendário no dia 12 de novembro. Foi. Dia 12 de E novembro. pouca gente falou sobre também. Ela atrasou, ela divulgou menos de um mês antes do início das férias. Ou seja, ela disse, em outras palavras, que ou você atrapalhava as férias dos jogadores ou a preparação dos jogadores. Atrapalhou a preparação dos Perfeito. jogadores. Então você já começa a temporada sem estar no ideal. Ela podia perfeitamente ter definido um pouco antes e ter dito que ia paralisar os jogos dos 4 participantes do Mundial. Não foi isso que ela fez. Ela podia ter feito isso. Como no ano passado, ela não queria paralisar os jogos do Campeonato Brasileiro inteiro por causa da enchente no Rio Grande do Sul. Não, e eles deram outra sorte que o Fluminense não caiu pra não atrapalhar a Série B também. Sim, mas olha só, no ano passado, a CBF argumentou até o fim que não precisava paralisar o campeonato inteiro por causa dos 3 gaúchos vítimas da enchente. Ela paralisou depois pela pressão total, mas ela disse o tempo inteiro que não precisava parar o campeonato inteiro pelos 3 da enchente. Se ela não queria parar pelos 3 da enchente, ela podia não parar pelos 4 do Mundial. Mas parou. O que vai acontecer na prática? Os 4 do Mundial vão ter um mês de descanso. E os 4 que não vão. Os 16 que não vão pro Mundial vão ter um mês de descanso. E os 4 que vão pro Mundial vão voltar do Mundial para fazer 11 jogos em agosto, eliminatórios de Copa do Brasil e Libertadores, e 4 rodadas decisivas de Campeonato Brasileiro. É isso. Que foi o que matou, por exemplo, o Palmeiras no ano passado. Que pegou 11 decisões, sendo que os jogos de mata-mata eram contra Flamengo e Botafogo. E ele foi eliminado nos 2, por culpa do Palmeiras, evidentemente, mas foi eliminado nos 2. Isso torna tudo muito mais imprevisível. A temporada do Brasil é uma maratona com obstáculos. É isso mesmo. Você corre 42 quilômetros e no meio dos 42 quilômetros você tem que atravessar um rio, subir uma montanha, Você caiu, pular as tem que levantar. barreiras. É isso. Então, assim, é muito imprevisível por causa disso. E este ano vai ser um pouco mais porque o Mundial vai influir. E no caso do Botafogo, que você citou, pode ter, pelo potencial financeiro que tem o Textor, pode ter um grande investimento daqui até o final da temporada. Como aconteceu no ano Ou passado. só pro Super Mundial, ou Exato. pra volta. Vira outro time. Total. Ele começa 2025 com dificuldade no campeonato estadual
e pode chegar na final da Corinthians, Libertadores no final do O ano. Corinthians saiu de brigar para um rebaixamento, não cair na fase preliminar do Paulista pra contratar um monte de gente no meio do ano e chegar a Libertadores. Exato.